Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade. É com grande alegria que pedimos permissão para entrar em seus lares, levando uma palavra de carinho, de incentivo e também torcendo para que tudo esteja bem com vocês. Vamos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova, é www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. O telefone da rádio, pessoal, é 0800 97 95011. Estamos fazendo o estudo do livro O Residente e deixamos aqui para vocês o capítulo que estamos estudando, é o capítulo 5. Chama Em Trabalho. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe em mais esse dia. É isso mesmo. Jairo, quero deixar aqui um abraço para a nossa amiga Adelina Cominato. Ela deixou um recado lá no blog e um abração para você, Adelina. Jairo, aqui no capítulo que estamos estudando sobre o trabalho, o Marcelo fala sobre o Leônidas, né? Encontro com o Leônidas. Uhum. E nós paramos onde que o Andradinha faz alguns comentários. Justamente. Né? O Andradinha, Jairo, é interessante que ele fala que para conversar, né? Para conversar com os pacientes, o Marcelo teria que também estudar a personalidade desses pacientes. Uhum. Eu achei muito interessante isso. Uhum. Vamos ver aqui. Marcelo, procure acercar melhor sobre a história de cada um dos pacientes. E jamais esqueça que somos os produtos de nossas histórias. Olha, irmão, nosso companheiro Leônidas foi resgatado há mais ou menos uns 35 anos, nas regiões mais densas da crosta, depois de intenso sofrer por mais de 100 anos ininterruptos. Uau! Isso graças aos bancos da Misericórdia Infinita, atendendo ao respeitável pedido formulado por uma antiga companheira que lhe fora esposa em época remota. Ô Jairo, é interessante quando o Andradinha fala isso com o Marcelo, sobre procurar saber mais do paciente. E o Andradinha fala, Jairo, que é importante porque nós construímos personalidades, né, que ao longo da nossa caminhada vão se apresentando. Isso hoje nós temos que ver que é uma das grandes dificuldades da clínica, né? Quando a gente fala clínica, nós estamos falando da clínica psicológica, da clínica médica, da clínica odontológica, né? Das várias clínicas. Por quê? Uma das grandes necessidades da clínica se refere a uma boa anamnese, né? Sim. O que é a anamnese? A anamnese é um levantamento histórico que você faz do paciente. Ora, quando nós falamos levantamento histórico, nós não estamos nos referindo somente ao levantamento da história da patologia em si, não é? Não, nós estamos falando da história do paciente num todo, porque muitas vezes a história do paciente num todo é que vai determinar, fazer com que você entenda melhor a patologia ali existente. Então, o odontólogo, ele precisa da história do seu paciente, o médico precisa da história do seu paciente e o psicólogo, ele também precisa da história do seu paciente, né? Ora, qual o grande problema hoje? O grande problema é que existem poucos profissionais, não é, para atender uma demanda muito grande. Então, todos nós ficamos muito sacrificados na medida em que você não tem tempo para aprofundar, né, para conhecer melhor o seu paciente, né? E com isso, você fica prejudicado, não só quanto a um diagnóstico
mais acertado, como também, né, a indicação terapêutica mais acertada. Os médicos, por exemplo, né, eles vivem uma grande dificuldade nisso. Por quê? Porque mesmo o programa do PSF, que são os programas de saúde da família, e são programas muito bons, maravilhosos, estão dando muito certo, não é? Como os médicos que também estão inseridos nesses programas sociais, e os psicólogos também que trabalham, os nutricionistas, né? Os fonoaudiólogos que trabalham nesses programas sociais, não é? Há uma avalanche muito grande de pacientes e um tempo muito pequeno para se trabalhar essa história do paciente. Aí entra aquele caso. Trata da doença, mas não trata do doente. Trata da doença, mas não trata do doente. Por quê? Porque a pessoa ela vai para o consultório odontológico, para o consultório médico, né? Para o consultório do psicólogo, e o psicólogo nem se fala, né? Mas eles vão ali e eles, né, colocam para esses profissionais, eles querem colocar para esses profissionais também um pouco da sua história de vida, não é? Do seu sofrimento, das suas dificuldades, e nós precisamos saber isso para entender melhor o paciente. Sim. Mas são poucos profissionais para um volume muito grande de atendimento, não é? Às vezes, né, os psicoterapeutas que trabalham nas escolas com as crianças, não é? Às vezes você tem um psicólogo para 200, 300 crianças. Como que você vai fazer um trabalho, né, de uma boa anamnese? Agora, quando nós trabalhamos a casa espírita, não é? Quando nós vamos pensar na casa espírita, as pessoas afluem à casa espírita diariamente. Todas elas levando os seus problemas, as suas mazelas, as suas questões. Na casa espírita, em geral, existe um programa que nós chamamos que é o programa do atendimento fraterno, né? E esse programa do atendimento fraterno, ele resume-se em você ouvir as pessoas, não é? Identificar as questões, as demandas que aquelas pessoas trazem e melhor encaminhar aquelas pessoas dentro da casa espírita e, às vezes, um processo de aconselhamento, né, de reestruturação daquelas pessoas. Ora, se você também não tiver tempo para ouvir, você vai realizar um péssimo trabalho. Não é? É verdade. Então, esse trabalho que a Andradinha está se referindo aí, e é um trabalho também muito feito, muito bem feito na esfera espiritual, né? Ele é um trabalho, essa anamnese, ela demanda tempo. Isso. Né? Por isso, me permita ainda mais uma questão, é que eu sempre bato nisso. Não se pode, por exemplo, quando nós trabalhamos nas mesas mediúnicas, né? E temos lá a oportunidade da doutrinação, ou seja, desse intercâmbio com os espíritos, muitas vezes companheiros em sofrimento, né? A entidade, né, a individualidade chegando à mesa mediúnica, você não pode liquidar aquela comunicação como se você tivesse pressa de ficar livre daquele espírito. Entendeu? Ah, não, tá bom, você vê a luz e que não sei o quê. A luz te tchau. A luz vai te mostrar. Né? Quer dizer, gente, a coisa não é assim. Porque quando você recebe um espírito em sofrimento, não é, numa mesa mediúnica, numa reunião qualquer, não é? Você também tem que entender a história desse companheiro. Não é? E as pessoas também têm que entender que muitas vezes uma boa doutrinação demora 2, 3, 4 reuniões para que ela venha se cumprir. Não é? Isso e mesmo. Eu vejo em várias casas espíritas que eu tenho a oportunidade de comparecer, de às vezes assistir, eu vejo uma pressa muito grande dos doutrinadores ficar livre dos seus doutrinados. É verdade. Abel Gomes falou uma vez, Jair, que é o seguinte: o espírito é levado naquela reunião, né, para ter um primeiro contato. Mas aí acontece que o médium e o doutrinador não aceitam ele de volta.
Aham. Aí tem que sair caminhando com o espírito para outros centros. Claro, claro, não aceita. E leva a coisa a toque de caixa, não é? Geralmente as doutrinações são assim. O espírito chega numa péssima situação, isso e aquilo, aí a primeira pressa que a pessoa tem é falar assim, meu irmão, você desencarnou. Mata o espírito logo de Aí cara. já desencarna ele outra vez. Meu irmão, você já desencarnou. Aí o espírito começa a chorar e não sei o quê, eles viram para a pessoa e falam assim, veja uma maca aí do seu lado, tem uns enfermeiros aí, segue com eles. Ué, Jairo, é assim mesmo? É. Eu tô cansado de ir em centro. Eu falo isso porque às vezes os nossos ouvintes podem pensar assim, esse Jairo gosta de um caso. Não, eu sou estudioso do assunto. Aonde quer que tenha uma reunião e que me convida, eu vou. Eu gosto de assistir. Por quê? Porque eu sou um estudioso do assunto, eu gosto de ver, eu gosto de trabalhar, de sentir a prática, né? E isso é o comum que eu vejo. Olha, eu só vi uma doutrinação, ela ter continuidade assim em 3, 4 reuniões, em 3 centros espíritas. Sim. Só. Dos 200 que eu já frequentei, que eu já assisti, que eu já vi, todos eles é uma pressa de ficar livre do espírito que eu, sinceramente, eu não entendo por que isso. Sinceramente, eu não entendo. Tá ali para esse motivo, por esse motivo, né? Não, e outra coisa, né? Senhores dirigentes de casa espírita, senhores dirigentes de reuniões mediúnicas. Uma boa reunião mediúnica não se marca pela quantidade de espíritos que se comunicam. Ou pela quantidade de espíritos, aspas, que foram doutrinados. Né? Uma boa reunião mediúnica, ela se marca pela cadência do seu trabalho. Sabe? Ainda Abel Gomes fala, Jairo, que uma doutrinação bem feita não é só para aquele espírito. Sim, sim. Serve para vários espíritos que estão ali. Né? E é um tal de falar com o espírito assim, olha do seu lado direito. E se o espírito não souber o que é direito e o que é esquerdo? Não é? Se ele tiver uma confusão muito grande, olha do seu lado direito. O seu protetor está aí. Por que o protetor não pode ficar do lado esquerdo? Já nem eu, de vez eu faço confusão, qual que é o esquerdo? Qual que é o esquerdo, qual que é o direito? Depende se ele está de frente para você, se ele está de costas para você, se ninguém sabe, não é? Então, e aí, eles falam assim, olha o seu lado direito, do seu lado direito, o seu protetor está aí. Que diabo de protetor é esse que só fica do lado direito? Não fica na frente, não fica na esquerda, não fica atrás, só do lado direito? Ora, isso são viciações da mediunidade. Não é? É o médium e o doutrinador dando trabalho para a espiritualidade. Dando trabalho para a espiritualidade. E ainda termina a reunião, todo mundo assim, nossa, a reunião foi muito exaustiva, estou muito cansado. Tá cansado porque não preparou direito? Gastei muita energia, tem que ir para casa jantar. Energia, jantou demais, bateu aquele pratão de sopa. E chega na reunião, ruminando aquilo tudo, tem que passar mal mesmo, não é questão do espírito, não? Gente, é isso mesmo. Ô Jairo, continuando aqui, Andradinha falando com o Marcelo. O Leônidas teve uma antiga companheira que o ajudou muito, não é isso? O Andradinha fala, essa companheira, apesar de muito sofrer em suas mãos, perdoou e foi entalhando lentamente o seu crescimento através do trabalho bendito, adquirindo credibilidade suficiente para que fosse autorizada a iniciar as atividades do resgate, o que acabou acontecendo depois de infrutíferos esforços vertidos por longos e longos anos. O esforço e a persistência sempre levam de vencidos seus obstáculos. Nada há que não seja possível às forças do trabalho no bem. Ao bem tudo se rende, cede, encaminha-se e modifica. O trabalho aliado à persistência e à determinação é força que não respeita obstáculo. Assim,
ele chegou aqui depois de ter sido atendido inicialmente através das atividades de ectoplasmia para reconstituição paulatina das engrenagens perispirituais, degenerações essas produzidas por seguintes crises de ódio. Ô, Jário, aqui, olha, ele teve uma reconstrução, né, do perispírito, eu entendi dessa forma, que foi essa reconstrução através de ectoplasmia. Essas ectoplasmias seriam 12 encarnados, não é isso? 12 encarnados. Ah, entendi. É. Uhum. É um trabalho, é um outro trabalho que pode ter sido iniciado ali na casa espírita, numa reunião mediúnica, né? Isso. Às vezes que as pessoas acham que reunião de ectoplasmia é só para materialização, não é? É. Mas as reuniões de ectoplasmia, elas são reuniões importantíssimas para o tratamento, né? Perispiritual, não só de encarnados como de desencarnados. Sim, né? Isso mesmo. São reuniões para tratamento nos 2 planos da vida, né? E as pessoas, elas realizam reuniões elas às vezes vêm falar ou participam de reunião de ectoplasmia e elas acham, né, que elas têm que ver espírito materializando, né? Não é Pode haver materializações nas atividades de ectoplasmia, desde que sejam bem previstas, bem trabalhadas e tudo mais. Agora, um dos motivos maiores das reuniões de ectoplasmia é realmente a cura, né? Um dos pontos muito interessantes é que estes espíritos, né, que estão aí, né, já no mundo espiritual, ou nós que estamos reencarnados, nós lesionamos, né, de uma forma grave as nossas estruturas espirituais através da raiva e do ódio. Né? O ódio e a raiva são 2 agentes assim que trazem profundas lesões perispirituais. E nesses casos, né, um dos trabalhos mais importantes para se buscar a regeneração das áreas perispirituais, do adoecimento dessas áreas, são as atividades de ectoplasmia. Entendi. Aqui, Jário, essas crises de ódio do Leônidas, olha só o que causou. Esses trabalhos... O Leônidas passa por crise de ódio. Ele fala aqui que o Leônidas, ele passou por por 25, para ser mais exato, 25 reencarnações sucessivas em úteros abortivos. Uhum. Recomposição perispiritual também. Isso. Essas reencarnações foram de horas, dias, e tem casos também de 3 a 4 meses. Aí fala, amigo, bendita maternidade, benditas imersões no casulo físico, benditas mães anônimas a verterem as bênçãos da vida, ainda que sob o acicate das dores diante de sentidas perdas. Porque tem muitas mulheres, até mesmo companheiras que se situam nas linhas das provas ou na linha das expiações ainda, né? Uhum. Muitas dessas mulheres, elas engravidam, mas o próprio mundo espiritual, os planejadores do mundo maior, eles sabem que aquela gravidez, né, ela não vai a termo. E eles sabem que determinadas gravidez é de 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, né? 4 semanas e aí vai, né? Então, eles aproveitam estes estados de anomalia, né, da gravidez, às vezes anomalias uterinas, para propiciar esses espíritos que estão em tratamento, né, essas encarnações, vamos dizer assim, aspas, encarnações relâmpagos. Né? Isso. Ele fala, Jair, que vencido esses penosos processos, há 17 anos, ele vem sendo atendido em uma casa de Jesus, coordenada por Sheila. Uhum. Tendo destacado a irmã Sônia. Olha, já acho que vai falar de mim agora. Deve ser você. Eu. Uma valorosa médium local que aceitou prontamente a incumbência. A partir daí, iniciaram-se as providências para as primeiras aproximações. Amigo querido, estamos preparando o nosso companheiro para os embates das compatibilidades vibratórias, até atingir um ponto em que o magnetismo seja o ideal para conduzi-lo às reuniões de doutrinação.
Em verdade, a compatibilidade vibratória verdadeira já se verificou em 2 oportunidades, todas graças a Deus, efetivadas em pleno êxito. Irmão Andradina, quem é essa irmã Sônia? Nossa companheira é uma médium tarefeira dentro das obras do Cristo. Possui uma disposição inabalável para o trabalho. Não sou eu não, já. Não é Eu só eu achei não. que... É, e Muito prestimosa, sempre pronta a participar dos programas a que tem sido convidada. um médium difícil, né? A bem da verdade, nossa irmã Sônia é o que podemos chamar de médium com Jesus. Sempre responsável, humilde, aplicada às suas responsabilidades, bem preparada, vive aquilo que faz e o faz doando sempre muito amor. Ela é vista por todos como uma médium solução, não sendo para nós um problema. Por isso é cadastrada na colônia como colaboradora de Maria de Nazaré. Médium solução. Já possuindo trânsito livre para essas áreas e participante ativo da maioria dos cursos ministrados em nossa colônia. Interessante, né, o trabalho dessa Sônia? Pois é, e é uma pessoa que, ao desencarnar, né, vai dar sequência às suas atividades como se nada tivesse acontecido, né? A Sônia? Porque ela, pelo que o Andradinha fala aí, né, que eu entendi na sua colocação para nós aí, é que ela é uma médium dessas que vivem com muita tranquilidade os 2 planos da vida. Ah, entendi. Transita livremente. Né? Ela Uhum. já está conquistando essa possibilidade, né? É isso. Então, estas pessoas, quando desencarnam, né, elas não sentem as alterações. Ah, entendi. Entende? Entendi. Por quê? Porque elas já estão acostumadas dos 2 lados. Então, elas simplesmente deixam o trabalho aqui e agarram o trabalho do outro lado. Passa um tempo, elas trabalhando do outro lado, voltam a trabalhar aqui, agora já em outras áreas. É isso aí. Desvestidas pelo corpo, né? Ô, Jara, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. E deixamos aqui para você o site da Rádio Boa Nova. Desculpe, não é o site da Rádio Boa Nova. É o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. É o 0800 12 18 38. Telefone do Clube Amigos da Boa Nova, que eu tenho certeza que você vai ligar e vai oferecer sua ajuda lá no clube. É 0800 12 18 38. E os amigos que quiserem conhecer os livros da Editora Itapuã, conhecer um pouco do nosso trabalho, o nosso site é www.itapuãeditora.com.br www.itapuãeditora.com.br. E vocês verão lá que nós estamos com uma promoção que os livros que são enviados para o cliente, nós não cobramos frete, a editora não cobra frete. Então, entre lá no site, conheçam essas oportunidades. E quem quiser conhecer o blog, é só acrescentar /blog. Eu vou repetir. www.itapuaeditora.com.br/blog. Lá vocês vão conhecer muito da nossa história. Entrem no nosso site, conheçam o nosso blog. Ô, Jairo, nós estávamos falando aqui dessa médium Sônia, que faz um trabalho muito bonito, né, Jairo? É interessante que você comentava que ela transita bem entre os 2 planos. Isso, né? isso. Isso aí é uma vivência mesmo espírita, né, Jairo? Isso aí, os espíritos, eles chamam esses médiuns, né? Falou aí até um nome, eu não lembro assim. Mas os espíritos chamam esses médiuns de médiuns confiáveis, né? Isso. São aqueles médiuns que já venceram determinadas barreiras comportamentais, né? E que transitam dos 2 lados da vida com relativa facilidade. É a médium né? solução que ele fala, né? Que eles chamam aí de médium solução, né? Por quê? Porque a grande parte das comunicações, elas vão exigir a presença do médium no mundo espiritual, né? Essas comunicações que nós chamamos mais finas. Isso. Né? É porque aqui fala que teve um trabalho de aproximação da Sônia com o espírito, com o Leônidas. E às vezes isso leva anos e anos. Sabe? Você nos disse isso. Às vezes isso leva anos e anos. E então, não pode ser qualquer médium. Né? Não pode ser. Ô, Jário, e o médium problema? Me mostra qual que é a característica dele. O médium problema é aquele que está sempre pedindo para si mesmo, não? Isso. Esse é um problema, não é? Semana passada nós falamos daquele médium, né? Nós comentamos aqui, né? Desses médiums que
Semana passada eu contei o caso daquela médium que teve o carro roubado, você lembra? Isso. Essa é uma Né? bola de problema mesmo. É uma média de problema, não é? É. Tem Queria o carro médium de volta de qualquer jeito. de qualquer jeito e achava que ela não merecia ter o carro roubado e ainda ela é que se arvorou em suspender o espírito. É uma coisa muito louca, não é? É uma coisa muito Pôs o louca. espírito de castigo. Pôs o espírito de castigo. Agora, existem médiuns que eles pedem os espíritos o dia inteiro, não é? Proteger o cachorro, o papagaio, a mãe, o pai, o tio, e que tem que proteger fulano, ciclano, passar ciclano no vestibular. Isso é um problema, porque ela não trabalha para o próximo, ela trabalha para si mesma. Pra ela mesma. E quando o pouco que ela faz para o próximo, ela não faz com o coração desarmado. Tem preço. Tem preço. Ela coloca um preço. É. E diga-se de passagem, é um preço alto. É. Não é? Porque ninguém ora, ninguém vigia, mas todo mundo quer que os espíritos tomem conta. É assim mesmo. Não, ninguém ora, ninguém vigia. Mas, toma conta do centro, toma conta dos filhos, toma conta da filha problemática, do filho problemático, toma conta do cachorro, disso, daquilo, né? Mas trabalhar desoneradamente, ninguém trabalha. Hoje a questão é que nós achamos que sempre estamos fazendo muito. Nós achamos que sempre estamos fazendo muito. Uma coisa é certo, formar uma boa equipe mediúnica, vou até colocar aqui, formar uma grande equipe mediúnica, olha, é quase que achar uma agulha no palheiro. É, realmente. É uma coisa extremamente difícil, sabe? Extremamente difícil. Você formar um bom grupo para uma boa atividade mediúnica, olha, não é tarefa assim... É uma construção, né, É uma Jário? construção. É um negócio longo. E tem que ser uma construção em terra firme, porque para qualquer vento não chegar e derrubar. Tem que ser, Depende de você construir uma amizade, né? E depende dessa amizade fluir, né, para o sentimento de família entre a equipe, né? Depende de você construir um sentimento de responsabilidade, de carinho, né? De solidariedade. É muito difícil, sabe? Vou arriscar aqui uma opinião, sabe? Vamos lá. Né, o nosso blog aí está aberto, né? Do Itapuã, né, Sônia? O nosso blog está aberto. Quem quiser discutir o assunto e até dar a sua opinião, vai ser um prazer, né? Mas eu acho que ninguém forma uma boa equipe mediúnica com menos de 15 anos de trabalho. Uhum. Sabe? É verdade. Menos de 15 anos. Você vê que o próprio Chico, quando ele começou, ele teve que trabalhar lá com o Joviano, né? Isso. Não era o Joviano? Lá né? na Fazenda Modelo. Lá na Fazenda Modelo. Eles foram Rômulo trabalhar... Joviano. Hã? Rômulo Joviano. Dr. Rômulo Joviano. Né? Eles foram trabalhar na casa de Dr. Rômulo Joviano, que era uma pessoa maravilhosa. Né? Pelo que eu li sobre ele, e até o nosso John lá de Pedro Leopoldo, né, me falou muito sobre a personalidade do senhor Rômulo Joviano. Né? Foi uma pessoa, talvez tenha sido o maior companheiro de Chico, não é assim, em termos de austeridade à mediunidade. Isso. Né? E as reuniões eram realizadas lá na casa do Dr. Rômulo, né? Com pessoas, diga-se, escolhidas a dedo. Sim. Né? Vamos brincar assim, não é qualquer pé de macaco que entrava lá para dentro, não. Entendeu, senhor? É verdade. Né? Pessoas escolhidas a dedo. Não é? Por quê? Porque o médium era o melhor possível. Né? Nós não vamos discutir Chico Xavier, não é? Mas precisava de uma boa equipe. Ô, Jário, interessante que a família do Dr. Rômulo Joviano já vinha de longas e longas datas acompanhando o Chico. Acompanhando o Chico, justo. E nós vamos ver com o próprio Divaldo, né Sônia? Né, Divaldo também, ele tem a sua equipe trabalhando, né? A sua equipe de trabalho, quando ele trabalha mediunicamente, não é? Não é também qualquer pé de macaco que vai chegando lá e fala, quero participar da reunião. Não, entra aí, senta aí, e bererê, bererê. Né? Não,
exige tempo, né, na construção de um bom grupo de mediunidade. Ô, Jair, tem um livro que chama Deus Convosco, Sei. né, do Geraldinho, Aham. que conta muito os bastidores das reuniões. Isso. E é muito aprendizado, Justamente, muito bom mesmo. aprendizado, né? É isso mesmo. A gente vê que, né, as mediunidades, né, as atividades voltadas à mediunidade, para que elas sejam produtivas, né, elas requerem um tempo de maturação. Sim. Né? Um tempo de maturação. E as boas reuniões que eu assisti, e diga-se de passagem, já assisti muitas, né? Uhum. Existem poucas comunicações espirituais. Agora eu não entendi, não. Poucas. Então esclarece isso para nós. As boas reuniões que eu assisti, vou te falar a verdade, que não passaram de 2, 3 comunicações assim, a nível de doutrinação. Certo. Tá certo? Uhum. E dessas 2, 3, 2 ficaram pendentes. Sabe assim? Sim. A coisa ficou, né, para frente. Né? Uhum. E comunicação ali de um mentor, uma coisa assim, e todos voltados para o objetivo daquele trabalho. Sabe? Enganam-se as pessoas que avaliam as reuniões mediúnicas pela quantidade de espíritos que se comunicam. Uhum. Sabe? As reuniões mediúnicas, elas são avaliadas não pela quantidade das comunicações, mas pela qualidade em que se é tratado as comunicações. Ah, sim. Não é? Sim. Isso tem que ter, isso é um papel primordial. E aqui, voltamos àquilo que nós falamos no início. A pressa atrapalha esse justamente. Né? A pressa Justamente. atrapalha. Justamente. A mesma coisa são os médiuns videntes, né? Às vezes, nem viram nada ainda, né? Já estão descrevendo. Não é? Como vai descrever uma coisa que não viu, Jair? Uai, mas imagina. Uai, começa a descrever imaginação. Entendeu? Não. Uai, isso aí entra nas áreas aí do animismo. Certo. Porque a gente fala de animismo só das comunicações psicofônicas, né? Mas tem o animismo também, e muito instalado nas áreas da vidência. Tipo aqui, o mentor tá ali do lado direito. Não, isso aí já é bobismo, né, Sônia? Isso aí já é bobismo, né? O animismo são imagens que se encontram na própria mente do médium. Sim. Certo? Então, nós temos aí um nível de animismo que é superconsciente. Que imagens são essas? São as imagens do dia a dia. Certo? Sim. Então, o médium vira e fala, porque eu estou aqui no centro da cidade e tem um espírito aqui, né? Isso é do dia a dia. Tá certo? Entendo. Nós temos o animismo que é do consciente, não é? Ou seja, são aqueles fatos que estão gravados ali naquele médium, né? E que muitas vezes passou há 2 anos, 3 anos atrás, 1 ano atrás, e às vezes é relacionado até a uma novela. É um capítulo. É o capítulo de uma novela, ele começa lá, porque tô vendo aqui um salão de baile. Às vezes assistiu Gabriela, né, Sônia? E aí assistiu lá do passado, e aquelas cenas voltam, né? Ou assistiu lá, sei lá, Escrava Isaura, não sei o quê. As cenas são fortes na cabeça, né? Só para eu entender, você está querendo dizer, por exemplo, ele trouxe uma imagem que ele construiu agora ou já estava construído no psiquismo dele, de outras encarnações? Não, a imagem já estava construída, não quer dizer, dentro das imagens que advêm do superconsciente e do consciente, né, elas são imagens, muitas vezes, dessa encarnação mesmo. Entendi. Né? Agora, então diríamos que é uma fantasia. Uma fantasia. Tá. Agora, ele pode julgar imagens do inconsciente. Uhum. Às vezes são imagens de vidas passadas dele mesmo. Sim. Entendeu? Uhum. Às vezes são imagens, às vezes os espíritos estão trabalhando ele mesmo e ele começa lá, porque estou vendo uma pessoa aqui assassinando, e lererê, 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 né? Lererê, lererê é aqui de Minas, né, Sônia? Tá mais para baiano, tá mais para baiano. E aí, né, ele começa a falar aquilo tudo, deturpa o trabalho todo, porque os outros médios sugestionáveis,
Eles entram naquela barca também, né? E vai a reunião para o brejo. Mas veja bem, Jair, mas mesmo assim não é importante uma doutrinação? Uai, mas não quer dizer que ela foi a doutrinação do Espírito, né? Sim, sim. E aí o doutrinador também entra na barca, não é? O doutrinador também entra na barca. Mas o doutrinador também não tem uma bola de cristal, não, Jair? Mas ele tem que ter um feeling, não é? Ele tem que ter um feeling, porque quando o médium começa a repetir visões, alguma coisa está um pouco meio complicado. Você tem alguma coisa que não está encaixando. Por isso que os bons coordenadores de reuniões mediúnicas, muitos deles gravam as reuniões. Entendi. Muitos deles. Para quê? Às vezes, no momento de folga, no momento tranquilo, eles ouçam, né, a reunião. Jair, mas você é um iludido. Por quê? Você é um iludido. Por quê? Fica doido para acabar logo a reunião. Você acha que vai ter tempo depois para escutar a reunião? Não, mas tem muita gente responsável. que tem é muita isso? gente. Tem muita gente que leva trabalhando, muito a sério, né? Trabalhando bem, trabalhando bonito, né? E que levam a sério aqueles acontecimentos, né? E a mediunidade, aonde se expressa a mediunidade, tem que haver uma busca constante de qualidade. Sim. Né? Tem que haver uma busca constante de qualidade. Né? Isso, seja na psicofonia, seja na vidência, seja na psicografia, aonde quer que se manifeste a mediunidade, nós temos que ter uma busca constante de qualidade. Não é? Nós que trabalhamos com a psicografia, né? Se um livro que a gente vai terminando, se ele for do mesmo nível do anterior, não está bom. Não é? Ele tem que dar alguma coisa além. Melhor, alguma coisa além. Né? Se todo dia você vai à reunião mediúnica e as comunicações estão sempre no mesmo nível das anteriores, alguma coisa está errada. Né? Elas têm que ir além, elas têm que avançar. Né? Tudo avança, né? Tudo se modifica, né? Tudo se transforma para melhor. Por que a mediunidade vai ser um fato estático? É verdade. Jair, o Marcelo fala com o Andradinho assim: ô Andradinho, nossa irmã vive então uma vida esplendorosa? O Andradinho responde: Marcelo, nossa irmã sempre foi uma lutadora, nunca conviveu com facilidades, carrega consigo um marido desajustado, um alambique vivo. Muito embora seja um médio em potencial, que hoje arrasta consigo por onde passa ou vai quase uma trintena de companheiros desencarnados, que formam com ele o conjunto de vício. Agora entendi. O marido dela também era um médium. Era um médium. Nossa, o cara andava com uma penca, hein? 30? Uma trintena. Tem gente que anda com a quarentena, cinquentena. Ele tá bom demais. Nossa Senhora. Ué. E ele tava até bom demais, só 30. Mas aqui, ó, todos eles viciados em bebida. Em bebida? É a turma. Ana, é a turma. E olha só, olha se você já não presenciou uma cena dessa, já. Olha só, como eles é um médium, né, que carrega consigo alguns desencarnados, que com ele e o conjunto de vícios. Então, os 30 encarnados, mais os vícios desses encarnados. E bebem, fazem grandes badernas. São afeitas quebradeiras e, por incrível que pareça, protegem o seu alambique como se fosse um deus. O seu alambique. Nossa, mãe, que doido, Jairo. Eles aprontam as confusões. Olha, eu tô formando a ideia. Esse médium, ele, com esses companheiros deles, promovem badernas, né? E o médium se sai bem ainda porque os companheiros o protegem. Os companheiros o protegem. Nossa. Você vê que o trabalho é muito extenso, né, Sônia? O trabalho é muito extenso. Nós vemos aqui, por exemplo, nós estamos aqui, né, pelas ondas, né, gostosas, né, da Rádio Boa Nova, entrando nos lares dos nossos ouvintes, não é? Isso mesmo. Parece uma coisa à toa, uma coisa despretensiosa, não é? Mas os espíritos que são os coordenadores do projeto Boa Nova, não é? Porque no mundo espiritual existe um projeto muito grande, que é o projeto Boa Nova, não é? Esses espíritos, eles têm catalogados todas as pessoas que acompanham a Boa Nova. Você entendeu? Nossa. Todo mundo, todos os ouvintes? Todos os ouvintes.
E outra coisa, isso não é por acaso. No, Jairo. Isso não é por acaso, não existe o acaso. Aham. Entende? Então, todos os ouvintes dessa Rádio Boa Nova, aonde quer que entre as ondas radiofônicas da Rádio Boa Nova, entram também as ondas misericordiosas, as ondas espirituais emanadas pela grande equipe que cuida da programação, que cuida do projeto Boa Nova. Você Já, entende? isso que você falou é assim, de uma realidade, porque eu já contei aqui, logo no começo dos nossos programas, o inverso. Sim. Um rapaz que escutava uma rádio que era só de crimes, onde mostrava rádio, tipo problemas policiais, e esse rapaz, somente escutando, foi se transformando naquilo que ele ouvia. E chegou, inclusive, a cometer crimes também. Sim. Claro, porque o inverso também é verdadeiro. Nesse momento que nós estávamos aqui discutindo essa questão da mediunidade, né? O nosso irmão Palminha, ele passou por aqui, né? E ele estava, né? Ele com a equipe, eles estavam assistindo um companheiro doente, né? Na cidade de São José, São José dos Campos, né? São José interior dos de São Campos, Paulo. exterior de São Paulo. Né? Eles estavam lá assistindo um companheiro enfermo, né, na cidade de São José dos Campos. Seria um ouvinte, então? Um ouvinte. Ah, tá, né? certo. E Entendi. na hora que nós estávamos falando aqui sobre a ectoplasmia, sobre o tratamento e tudo, eles estavam deslocando fluidos ectoplasmáticos, né, para o tratamento dessa pessoa. Entendi. Entende? Então, a responsabilidade, né, da estrutura Boa Nova é muito grande. É isso mesmo. Você entendeu? Ô, Jairo, vamos continuar falando sobre isso na semana que Se vem? Deus quiser, né? Terminamos aqui um programa Perante a Eternidade. Até a próxima quinta-feira e um grande beijo no coração de todos vocês. Um abraço.